Amém? Deus seja louvado. No livro de Lucas, no capítulo 15. Aleluia. Deus é fiel, poderoso. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Livro de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 7 e depois nós vamos ler o versículo 11 em diante. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus é poderoso. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Lucas, no verso 7, capítulo 15, verso 7, diz assim: E digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrependeu, do que por 99 justos que não necessitavam de arrependimento. Glória a Deus. No verso 11, Deus seja louvado. A sua Bíblia ela pode estar escrita 90 uma ovelha ou 99 ovelhas, né? Deus seja louvado, engrandecido é o grande nome do Senhor. No verso 11 diz assim: Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo desoladamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazeis depressa a melhor roupa, vestir, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Amém? Glória a Deus, aleluia. Poder sentar no nome santo de Jesus. Deus é fiel, poderoso. Toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Glória, aleluia. Deus, irmão, Deus, Ele é fiel.
Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Só conectar aqui esse Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Glórias. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, glórias. Amém. Aleluia, Deus. Meus irmãos, hoje um culto doutrinário, hoje um culto de ensinamento, hoje é um culto onde nós cristãos, nós crentes, devemos ter mais dedicação, devemos ter mais atenção, porque um culto de ensinamento é onde nós viemos aprender da parte de Deus. Aleluia, Deus. Porque o Senhor, Ele deseja usar quem Ele quer, Ele usa quando Ele quer, aonde quer e na hora que quer. Então, Deus seja louvado. Eu sou muito rígido, irmão, quando o foco é a obra de Deus. Hoje muitas pessoas perecem, hoje muitas pessoas padecem, hoje muitas pessoas não compreendem e não procuram compreender e nem entender o que nós estamos vivendo. E muitas das vezes ficam se perguntando, aleluia, glória a Deus, porque tudo isso está acontecendo ao nosso redor, porque tudo isso está acontecendo com a nossa família, com os parentes, porque tudo isso está acontecendo com nós mesmos, né? Então, por que as pessoas sempre se perguntam isso? Porque muitas das vezes não procura buscar entender a Deus, não busca estudar a Deus, até porque ninguém entende a Deus. Mas cada momento que nós se dedicamos a buscar a presença de Deus, automaticamente nós nos aproximamos mais do Senhor. E o verdadeiro cristão, ele não se atribula com tudo isso que está passando, meus irmãos. Por quê, irmão? Porque Pedro, ele estava pregando dentro da prisão. Pedro, segundo os relatos históricos, Pedro estava preso. Ele teve a oportunidade de ser solto, mas ele sabia que o ministério dele era pregar ali. E quando ele foi ser morto, crucificado, ele pediu, igreja, para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado, que nem Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Pedro, ele reconheceu isso. Mas lá atrás, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas ele buscou e ele reconheceu que ele tinha errado. Tudo isso que está acontecendo com a humanidade, irmão, e muitas das vezes até mesmo nós sabemos que é o fim que se aproxima, que Jesus está próximo. Muitas das vezes nós não queremos aceitar. E nesse relato bíblico
que nós limos, se nós olharmos, Dr. Lucas, ele escreve no capítulo 15, Jesus, ele relata que Jesus fala 3 parábolas. O que é parábolas? Parábolas é aquilo que não aconteceu, mas que pode acontecer. Parábolas é diferente de fábula. Fábulas são aquelas histórias em quadrinho que nunca existiu e que nunca vai existir, que não tem possibilidade alguma de ser concretizado. E Jesus, isso é fábula. E hoje, se nós olharmos, muitas fábulas estão sendo relatadas em cima de alguns púlpitos, de alguns altares. Mas o povo de Deus, que está firme na rocha, que busca a presença de Deus, não se deixa ser enganado por fábulas. Porque o apóstolo Paulo, ele nos relata que no final dos tempos, muitas doutrinas de demônio. E Jesus, quando ele estava fazendo a vontade do Pai aqui na terra, ele falava muito por parábolas. E nesta noite vamos relatar essas 3 parábolas, a qual Jesus relata no capítulo 15, a qual Lucas relata no capítulo 15 do livro de Lucas. Se nós olharmos no capítulo 15, no verso 3 em diante, até o 7, nós vamos ver Jesus falando, relatando sobre parábolas de um pastor, de um dono de ovelhas, a qual um dono ou um pastor, tendo 100 ovelhas, uma ficando para trás, seja ferida, porque não alcançou as outras, seja porque se perdeu do rebanho. Então, Jesus, ele vai relatar que aquele pastor, ele deixa as 99 no aprisco. O que é aprisco, irmão? Aprisco era os pastores de ovelhas, eles levavam seus rebanhos para os montes, para elas se deleitar, comer daquele pasto. E como aqueles montes não era cercado, era aberto, então aquelas montanhas havia aqueles terrascos, aqueles buracos. Então eles levavam as ovelhas para ali para dentro, para o aprisco. Por quê? Porque do alto da montanha ele estava vendo as ovelhas. O que isso quer dizer para mim e para você, irmão? Que nós estamos, irmão, nesta terra em meio a um aprisco. Por quê? Porque Deus, ele está no monte, ele está no seu trono, ele está vendo eu e você lá de cima. Aleluia, Deus. E quando vinha o perigo, o pastor de longe ele via. Eu creio, irmão, conjecturando, que na descida de um lobo ou de um urso, ele já via e ele já corria para defender o seu rebanho. Aleluia, Deus. Conjecturando eu creio que assim seja Deus, que nos momentos mais difíceis de nossa vida, nos momentos mais tribulantes,
Nos momentos que a gente acha que Deus nos esqueceu, é no momentos que Ele mais nos acolhe. No momento que nós estamos em perigo, no momento que nós estamos passando por aflição, no momento que a gente acha que todo mundo nos abandonou, no momento que nós achamos que todo mundo nos esqueceu, mas nós temos um Deus, nós temos um pastor, porque Ele fala em João capítulo 10, verso 10, no final do versículo 10, que um bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus Cristo, Ele deu a vida, a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você. No momento que eu e você estávamos desgarrados, no momento que eu e você ficamos para trás, o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, que todos nós, em outras palavras, nós estávamos lançados fora, nós estávamos fora da glória, do gozo eterno. Aleluia, Deus. Mas pela benignidade do Senhor Deus, que é grande e dura para sempre, Ele deu o seu Filho amado, para todo que aquele nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas irmão Tony, por que eu sigo ao Senhor fielmente, eu sigo ao Senhor honestamente, eu pago o preço, e estou passando por aflições, dificuldade, ei, mas assim como aquele homem, a qual Jesus relata na parábola da ovelha perdida, ele deixa as 99, aquelas que estão sadias, aquelas que estão boas, para voltar e ir atrás da que ficou perdida. Aleluia, Deus. Se você se encontra ferido, magoado, se você foi decepcionado, não desista, porque assim como Jesus relata daquele pastor que voltou para buscar, e ele vendo a ovelha, ele colocou-a no ombro e trouxe para junto. Se você for perseverante, se você ficar na posição, mesmo na tribulação, na dificuldade, mesmo que você esteja ficado para trás, mas se você persistir no foco, no alvo que é Jesus Cristo, Ele não vai deixar você para trás, Ele vai te pegar pelos braços, Ele vai curar tuas feridas, Ele vai sarar, Ele está colhendo as tuas lágrimas, irmão. Jesus, Ele não nos abandonou, Jesus, Ele nunca nos deixou para trás, mas muitas das vezes nós temos deixado a Cristo para trás, não fazendo a vontade dEle, não fazendo aquilo que agrada, não fazendo aquilo que está na sua palavra, mas muitas das vezes fazendo aquilo que está à nossa vontade, muitas das vezes queremos fazer aquilo que nos agrada, que agrada a um filho, que agrada a um parente, que agrada a um pastor. Nós devemos fazer, irmão, aquilo que agrada a Deus. Aleluia, Deus. E respeitar as autoridades que estão sobre nós. Isso se ele estiver dentro da palavra de Deus. Muitas das vezes, por o orgulho, a soberba, querer falar mais alto, o nosso eu querer falar mais alto, às vezes nós queremos deixar as ovelhas para trás. Muitas das vezes queremos deixar alguém para trás. Glória a Deus, aleluia. Olha, irmão, eu quero muito a sua atenção nesse momento, Glória a Deus. porque se você não estiver Aleluia. espiritualmente, lê esse capítulo 15 de Lucas espiritualmente, você pode se contradizer. Você sabia disso, irmão?
nós podemos se contradizer achando que a palavra está contradizendo, mas não é a palavra. E eu vou já te dizer por quê. Porque no capítulo 15, do verso 1 ao 7, nós vamos ver que, em outras palavras, o pecador, glória a Deus, aleluia, ele tanto necessita de perdão, glória a Deus, aleluia, de salvação, mais do que os 99 justos que já estão, glória a Deus, fazendo a vontade do Senhor. O que você quer dizer com isso, irmão Antônio? Eu quero te dizer, irmão, que eu e você não somos melhor do que ninguém, que eu e você não somos melhor do que o nosso vizinho, nós não somos melhor do que o outro irmão. Eu fico olhando, irmão, muitas das vezes, pessoas que deixam de vir para a congregação, louvar o Senhor, adorar o Senhor, por causa do pregador que vai pregar, por causa do cantor que vai cantar, por causa de pessoas que vai estar ali. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, é melhor estar com seus erros, com as suas infatalidades dentro da igreja e pedindo perdão ao Senhor e misericórdia para curar, sarar tuas feridas, perdoar os teus pecados, de que você está longe com o seu orgulho, com o seu rancor. É melhor você estar com o seu coração aquebrantado dentro da igreja, louvando, adorando, pedindo a Deus misericórdia, para que Deus trabalhe no teu ego, no teu coração. Certo dia eu ministrei aqui no culto de doutrina que, irmão, se eu fizer um voto a Deus e der 1000 cestas dentro de um ano, e eu cumprir esse voto, e se eu não tiver amor, nada serve. Aleluia, Deus. Se eu fizer um voto ao Senhor para ser um dizimista fiel, e se eu cumprir esse voto e não tiver amor em meu coração, para nada presta. Posso falar a língua dos anjos, se eu não tiver amor, não serve. E se nós olharmos no versículo 7 do capítulo 15, diz: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Às vezes, meu irmão, você pode passar por mim e eu não falar contigo um exemplo, mas isso não quer dizer que eu sou chato ou besta. Muitas das vezes eu posso estar esperando uma oportunidade para falar contigo, e às vezes tem pessoas que só a primeira vez que viu aquela outra pessoa e já de cara já diz todas as características da pessoa sem nem conhecer, e muitas das vezes 99% de chance nós erramos. Aleluia, Deus. Né? Às vezes as pessoas não falam, não é porque são chatos ou bestas, mas é porque se a gente puxar uma conversa, a gente às vezes conhece as pessoas. Meu irmão, assim como o maior orador, o maior preletor, ou aquela pessoa que é usada por Deus, tem a essência do Espírito Santo, qualquer um de nós pode ter. Eu tenho a certeza que uma pessoa que é usada por Deus é porque ele tem uma intimidade com Deus. Se você quer ser usado por Deus, é porque você tem que buscar essa intimidade. Muitas pessoas, meus irmãos, falam assim, eu já ouvi falar: eu queria ser que nem fulano, eu queria ser que nem Beltrano.
mas você tem a intimidade que ele tem com Deus? Você se acorda na madrugada para buscar a presença de Deus que nem ela busca? Você procura mesmo em meio às perseguições ser fiel a Deus? Você quer pagar o preço que aquela pessoa paga? Deus, irmão, o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para todos nós. Às vezes eu me entristeço, fico triste. De estar às vezes num culto, participando de uma adoração a Deus, e às vezes tem pessoas que são rejeitadas só no olhar. Irmão, por que você se entristece, evangelista Tony? Sabe por que eu me entristeço, igreja? Porque eu tiro por mim. Eu já usei de tudo nesta vida. Já andei em vários cantos. Fiz muitas coisas que não agradou o Senhor. Mas nenhum desses cantos eu senti a presença de Deus como eu sinto dentro da igreja. Então, o que eu quero dizer com isso, igreja? Que quando uma pessoa entra por essas portas, uma pessoa mundana, uma pessoa que está arrasada, uma pessoa que está desviada, é porque no mundo ele já encontrou de tudo, só não encontrou a essência do Espírito Santo. Então, se uma pessoa entra por aquelas portas, ele vem receber algo de Deus, ele vem receber mudança, ele quer algo novo. E aí, aquilo que ele encontra lá no mundo, quando ele chega dentro da igreja, ele vai encontrar dentro da igreja, ele se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Eu sendo pecador, você sendo pecador, se entristece com isso que eu estou dizendo. Imagine como fica o coração de Deus. Imagine como fica Cristo. Aleluia! Irmão, uma pessoa, ele pode odiar minha vida, mas eu jamais vou deixar de fazer uma oração na casa da irmã, porque o fulano está lá. Eu vou fazer o que agrada a Deus. Eu não estou indo lá por causa de cicrano. Quando eu coloco isso no meu coração, eu estou colocando uma barreira entre mim e Deus. Aleluia, Deus! Eu estou empatando ao agir de Deus na minha vida. Porque eu digo isso porque eu sou prova viva disso. Quando eu era do mundo, e eu nunca gostei de covardia e nunca gosto de covardia. E certo dia nós estávamos numa bebedeira e uns amigos meus e um cara que andava comigo, ele era meu molão. E o cara se aproveitou dele, deu um murro nele enquanto a gente estava, eu fui no banheiro. Quando eu vim, o cara já tinha ido embora. Eu fui buscar ele atrás dele, saí da festa e fui buscar ele atrás dele, lá na casa da namorada dele. E aí eu fiquei assim um dia para querer matar o cara mesmo, porque eu só andava armado. E aí quando eu aceitei Jesus, igreja, eu morava na Calcaia e eu vim para Itaitinga. Quando eu desço da Topic, só tinha um mototáxi. Quem era? Era o cara que eu tinha perseguido. Aleluia, Deus! Quando eu chego, ei, Senhor, aí eu digo: ei, meu Deus, Tu é o Deus que provê, né? Tu é o Deus que vê. Ele nos testa, irmão, todos os dias. Deus, Ele nos prova. Irmão, eu quero dizer uma coisa: que ninguém aqui na terra vai entrar no céu porque agradou alguém ou porque deu uma bênção a alguém, não, irmão. O seu lugarzinho lá no céu não é comprado, não, é por expulso.
Eu ia para a igreja porque eu ia mesmo, só por ir. Eu louvava só porque eu gostava de louvar. Vai pensando. Oh, glória. E aí eu fui o quê? Falei com o cara, pedi desculpa e até hoje eu falo com ele. Glória a Deus. Graças a Deus, esse ódio Deus tirou do meu coração, lavou, purificou. Mas porque eu pedi a Deus. Irmão, a segunda parábola do capítulo 15, nós olhamos e vemos que uma mulher, ela perdendo uma das suas dracmas, ela tem 10, ela perde uma, ela acende a candeia e ela varre ali a sua casa em procura. E quando ela acha a sua dracma perdida, ela chama as suas amigas para se alegrar. Trazendo esse relato bíblico hoje para a minha e a tua vida, quando nós estamos no culto adorando, ou até mesmo sabemos que fulano se reconciliou, aceitou Jesus, nós se alegramos. E tem pessoas, irmão, que às vezes ficam tristes. Por quê? Porque o irmão está se congregando na igreja tal, era para se congregar em outra, porque aquele infeliz era para ter morrido. Tem pessoas, irmão, que pregam e que louvam, que falam desse jeito. Glória a Deus. E eu conheço umas que falam assim, e outros que diz que se entrar dentro da minha casa eu mato ou esfolo. Glória a Deus. A casa do crente, irmão, quem guarda é o Espírito Santo de Deus, são os anjos de Deus. Aleluia, Deus. Meus irmãos, quando alguém entrar por essas portas e quiser se congregar conosco ou aceitar Jesus, nós devemos se alegrar. É melhor ele ou ela, seja quem for, estar dentro da igreja com seus erros e buscando a salvação e buscando o perdão de Deus, e o Espírito Santo vai transformar. É melhor se a pessoa está dentro da igreja e nós se alegrar com elas, com eles, porque a Bíblia diz: se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu quero te dizer, irmão, que é melhor essas pessoas estar dentro da igreja com seus erros, buscando o perdão de Deus, a transformação, porque automaticamente que uma pessoa ele busca, ou ela busca o perdão de Deus, roga pelo Senhor, automaticamente ela vai dando fruto, ele começa a dar fruto. E a Bíblia diz em João capítulo 15 que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Eu assisti uma cena, Glória a Deus. uma reportagem, que um casal de pastores, eles não tinham filho, ele adotou o filho, e esse menino cresceu e ele matou o pai dele de criação, pastor. E sabe o que foi que a mãe dele de criação fez? Chegou para ele e perdoou ele. Perdoou. Eu fico olhando hoje, irmão, é difícil isso acontecer. Mas isso acontece na vida de um crente, sabe por quê, irmão? Porque ele tem quase a convicção que no ato da morte ele vai para o céu, ele está salvo. E quem te conhece além de Deus é o teu esposo. Quem te conhece é o teu marido, porque é o que se deita contigo e se levanta, é o que chora contigo e que se alegra contigo, é o que come aquilo que tem e quando não tem também contigo. Então eu creio que aquela mulher perdoou aquele homem,
Primeiro, para mostrar a compaixão que ela tinha de Deus na vida dela. E ela tinha a convicção que, ela conheceu o esposo, sabia que ele ia para o céu. Aleluia. Aqueles que almejam, irmão, essas coisas terrenas, é porque ainda não estão libertos. Eu não estou mandando você dar o que é seu para ninguém. Aleluia. Mas aquilo que almeja as coisas da terra, é porque não está liberto para ir para o céu. Ainda está apegado. Glória a Deus. Ainda está, glória a Deus, importa mais viver dias na terra do que no céu, a eternidade. Porque eu vejo muitas pessoas tristes, Glória a Deus. Aleluia. porque não gosta de fulano, de cicrano. Nós devemos se alegrar, irmão. Certo dia, um irmão chegou para mim e ouve falar que um irmão ia se congregar aqui. E o irmão chegou para mim e disse que não queria não que ele se congregasse aqui não. Aí eu foi triste, irmão, com isso. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque a pessoa não está liberta. Devia se alegrar. Devia se alegrar. Porque é melhor estar dentro da igreja com seus erros do que estar lá fora, irmão. Aleluia. É melhor nós estarmos aqui com nossos erros na caminhada, buscando uma salvação em Cristo Jesus, mesmo em nossos erros, do que estar lá fora. Porque dentro da igreja ele vai ouvindo, ela vai ouvindo, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e vai tendo a transformação. E lá fora a pessoa vai se alimentando cada dia mais do ego, de drogas, prostituição, e alcançando cada dia mais ao fogo eterno. Que nós venhamos se alegrar, que nós venhamos cada dia mais almejar que pessoas venham entrar por essas portas, se arrepender, pedir perdão ao Senhor, reconciliar, confessar o Senhor Jesus Cristo como suficiente e Salvador. Quando eu disse no começo da ministração que se nós não vigiarmos, não pedimos a direção desse capítulo 15 de Lucas, nós podemos achar que tem uma contradição. Porque na parábola da ovelha perdida, o pastor foi atrás, deixando as 99. E na parábola da dracma perdida, aquela mulher acendeu a candeia. E quando ela achou a dracma que já havia perdido dentro de casa, ela se alegrou com as amigas. Essa ovelha perdida representa um pecador que foi encontrado, que foi impactado pela palavra, que foi achado e que foi alcançado pelo Evangelho. Por que muitas pessoas não estão sendo mais alcançadas? E quando muitas delas são alcançadas, não se permanece firme. Porque estão tirando a verdade e acrescentando mentiras a qual a Bíblia não relata. E na parábola do filho pródigo, é aí que aonde nós vemos que havia um fazendeiro com glória, ou um certo homem que tinha 2 filhos, e o filho mais novo, a Bíblia relata que ele pediu a sua parte, e ali o seu pai dando, e ele pegou a sua parte e foi para o mundo. E ali, enquanto ele
dinheiro, enquanto ele havia valores em mão, ele tinha certos amigos, que diz que é amigo. Porque você quer ver quem é os seus amigos? É quando você se encontra doente, necessitado, e você quer saber quantos amigos você tem, faz uma festa e dá tudo de graça. Aí você vai saber quem são seus amigos e quantos amigos você tem. O nosso amigo, irmão, é Jesus Cristo. O nosso maior amigo e pastor é Jesus. E aquele rapaz, moço, ele saindo, não conhecendo o mundão, talvez eu conjecturando, ele começa a gastar, a se deleitar das fortunas qual da sua parte. E ali, ele gastando, creio eu, trazendo esse relato para hoje, são pessoas que não tinham nada, mas que estavam dentro da casa de Deus, que servia a Deus fielmente, que era dizimista fielmente, que fazia a obra de Deus honestamente, que servia, era conforme a palavra, e ali Deus foi abrindo as portas, e ali foi vindo aqueles bens, porque Davi, ele era um moço jovem, a qual Deus chamou segundo o seu coração para ser rei de Israel, mas ele passou quase 14 anos sendo perseguido e perseguição de morte. Ele passou, Davi, quase 14 anos para sentar no trono. Aleluia, Deus! Tem pessoas que tem um chamado, já quer sentar no trono logo, não quer passar no moinho, não quer passar na peneira. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Engrandecido és o grande nome do Senhor. Mas ali Davi conseguiu tudo aquilo porque Deus era na vida dele. Eu creio eu também que tem pessoas, irmão, que conseguiram muitas coisas, tanto espiritualmente como fisicamente, mas hoje, por ter saído da casa de Deus, por ter levado todos os seus bens, suas riquezas, e ter gastado lá fora, hoje nem o casamento tem mais. Eu creio que tem muitas pessoas aí que eram uma bênção na mão de Deus, na casa do Senhor, mas hoje não vê nem os filhos, porque a mulher foi por um lado e ele por outro. Se quer hoje para comer algo, tem que estar mendigando. Assim foi este jovem, tinha tudo na casa de seu pai, tinha abundância, mas quando ele resolve em seu coração conhecer o mundo lá fora, ele pede a parte que é dele, e ele começa a gastar. Enquanto ele tem dinheiro, riqueza, ele tem mulheres, tem amigos, mas quando ele fica sem nada, com o pó, com a cara no pó, os amigos que diz que era amigo, começam a se afastar, as mulheres que tinham mudança começam a se afastar, e aí ele vem a mendigar o pão. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas, irmão, tinham um emprego bom quando estava na presença de Deus, mas aí saiu, perdeu o emprego, perdeu a mulher, perdeu a presença dos filhos, perdeu o pior, ou o melhor que diga, perdeu o melhor, que é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. E muitas vezes, sem contar que está sobrecarregado de demônio. Que é isso, irmão? Jesus, ele diz que quando a casa é limpa, aquele demônio ele vai embora.
e vagando por aí, não tendo aonde pousar, ele volta encontrando uma casa limpa. Ele está indo atrás de mais 7. E os atos são piores do que os últimos. Então, eu fico olhando nessa parábola do filho pródigo, que ele vai, gasta tudo, se encontra com fome, querendo comer aquilo que era dado aos porcos, mas não consegue. E aí ele cai em si. Na casa de meu pai, os trabalhadores são fartos de pães. Aí ele diz que vai voltar para a casa do pai. E quando eu chegar na casa de meu pai, eu vou dizer: Pai, contra os céus eu pequei, e contra ti também. Me aceita menos como um servo teu. É aonde me chama a atenção que na parábola da ovelha perdida o pastor foi atrás. Na parábola da dracma perdida a mulher foi atrás. E ali, achando a ovelha, ele trouxe para o aprisco junto com as outras. A mulher, achando a sua dracma, ela se alegrou com as suas amigas. Irmão Antônio, mas porque o pai, ele deu a sua parte, que era merecida ao seu filho, e não disse nada. E no ato que ele deu, porque que ele não foi atrás? É aí que eu disse, no começo da ministração: se você não vigiar, se não pedir direção a Deus, você pode achar que a Bíblia está se contradizendo. Mas ela não está se contradizendo. Não há possibilidade disso. Mas evangelista Tony, em 2 parábolas, vão atrás. E na outra, por que o pai não vai atrás? E ele ainda dá a parte, sem nenhum, vamos se dizer, ele não fez nenhuma pergunta, simplesmente ele deu. É ali aonde a mensagem ela entra. Aleluia. Na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que Deus está enviando pastor, evangelista, missionários para ir buscar a dracma, para ir procurar a dracma perdida, para ir buscar a ovelha ferida. Mas tem pessoas, filhos que já são da casa, que desviaram, e às vezes pergunta: por que teu pastor não veio aqui? Por que o missionário não veio evangelizar? Por que não vieram fazer um culto aqui? Porque Deus não permitiu. Porque assim como tu saíste pelas portas, Deus ele está esperando você entrar por elas. Glória a Deus! Glória a Deus! Tem pessoas que não buscam a conhecer a Deus em suas palavras, porque
oração quando saíram. Eu não fiz oração quando se desviaram. No momento que se desviou, não pediram oração a mim. Ei, irmão, ora por mim que eu vou me desviar. Glória a Deus. No momento que não pisaram mais os pés dentro da igreja, que não quiseram mais vir para os cultos, não falaram com o pastor, com as missionárias, os missionários, dizendo: ei, ora por mim. Aleluia, Deus. Meus irmãos, este pai representa a Deus, e este filho representa eu e você, que somos igreja. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão adorando, que estão glorificando, que estão pregando, mas a vontade é que está no mundo. Ei, Deus está concedendo que você vá ao mundo e que você quebre a cara, e Ele não vai enviar pastor, Ele não vai enviar missionário, Ele não vai enviar ninguém, e você que vai quebrar a cara. E assim como aquele filho pródigo, ele quebrou a cara e ele reconheceu que a casa do pai era melhor do que o mundo, ele voltou. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, irmão, aonde nós olhamos, ela está sendo pregada. Glória a Deus. É no rádio, programas de TVs, e assim como o culto que nem esses todos estão sendo realizados. Aleluia, Deus. Nós estamos vivendo uma geração de crentes mimados, que querem que o pastor coloque numa rede e balance. Assim como você saiu com seus pés, você tem que voltar com eles. Não tem mais tempo de estar balançando ninguém. Nós não estamos vivendo o tempo de estar mimando ninguém. Glória. Nós estamos vivendo um tempo, igreja, que nós que temos que perguntar a Cristo se Ele vai aceitar nós. Aleluia. Estamos vivendo uma geração mimada, e muitas das vezes eu coloco culpa em certos pastores que querem passar a mão por cima, porque não vai ir embora, não vai voltar mais. Pessoas que querem ser curado, abençoado, mas que dentro de um mês falta mais culto. Aí quer ser abençoado. Aleluia, Deus. Meus irmãos, nós adultos, passa um mês comendo só miojo, para você ver. A minha esposa, ela está dentro de mamar. Se ela passar um mês comendo miojo, ela morre, ela é criança. Não aguenta. Aí você está entendendo, irmão, o que é que eu quero dizer com isso? Aleluia, Deus. Você que é espiritual, você está entendendo? Fica dando só papa para a igreja. Não dá comida sólida não. Para tu ver se ele fica dentro da igreja. Para tu ver se ele resiste às tentações. Para tu ver se ele suporta as tentações. Hoje estamos vivenciando uma geração que, se não pisar no retetel, não rodar, não tem a presença de Deus. Estamos vivenciando uma geração que, se não falar em línguas estranhas, não tem a presença de Deus. Tem que sapatear, tem que rodar, tem que falar em mistério para ter a presença de Deus. Mas a Bíblia não diz isso não.
Jesus, ele diz, Mateus 7, Aleluia, Deus. que só vai para a glória aquele que fizer a vontade de meu Pai. Aleluia, Deus. Aí eu pergunto a você, você está fazendo a vontade de Deus ou a vontade dos homens? Você está fazendo a vontade do seu marido, da sua esposa, do seu pastor ou de Deus? Glória a Deus. O crente que lê Bíblia, que ora, ele não se deixa ser confundido. Ele sabe discernir o que é de Deus Glória a Deus. e o que vem do inimigo. Tem pessoas lá fora esperando visita de um pastor ou de alguém cristão. Às vezes passa do lado da casa dela, vai para outro vizinho que nem é crente, evangeliza, mas não vai na casa dela ou na casa dele. Por quê, irmão? Porque Deus está esperando você reconhecer que você errou, que você pecou, que você chegar, que nem aquele filho, aquele jovem, o filho pródigo, e dizer: Pai, contra o céu eu pequei, e contra ti também, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai abraça ele, não pergunta onde ele está, não pergunta com quem ele andava, não pergunta o que ele estava comendo, mas o pai sabe o que? Reúne todos os trabalhadores, reúne toda a família, eu conjecturando, e manda, glória a Deus, aleluia, trazer a roupa nova, manda colocar anel no dedo, manda colocar sandálias nos pés e manda matar o novilho. Agora não é qualquer novilho não, viu? O mais gordo. Sabe por quê? Porque ele diz assim, ó: ei, faz tudo isso. Olha, roupa nova, veste nova significa purificação. Por que, irmão, purificação? Porque ele reconheceu em si que ele pecou contra Deus, mas ele se arrependeu e ele voltou à casa do pai. Não precisou o pai ir buscar não. Ele em si, quando ele viu na sarjeta que ele se encontrava, ele se lembrou da casa do pai, que ele comia pão na hora certa, ele jantava na hora certa, as portas se abriam no momento certo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. As roupas novas significa purificação, que ele está limpo, e o anel no dedo, oh glória. Glória a Deus. Só quem usava anel